O estado do Rio de Janeiro não permite que o Vasco utilize o Maracanã. Já o Ministério Público fecha os portões de São Januário. A partir de momentos como esse, é impossível o torcedor vascaíno não se questionar sobre o que está acontecendo. E fica claro e evidente que, de fato, querem destruir o Clube de Regatas Vasco da Gama, assim como há 100 anos atrás acontecia. Em 1923 ficou marcado os camisas negras, onde, infelizmente, a elite do futebol carioca tentava impedir negros e operários de atuar na Liga Carioca. Agora, a história se repete. Novamente querem excluir a Barreira, querem excluir o Vasco, querem excluir São Januário. E, melhor até dizendo, não apenas excluir, mas destruir o Cruz Maltino. Mas, meus amigos, gigante que é gigante não é destruído. Gigante que é gigante não quebra. Gigante renasce e volta mais forte. E podem tentar de todas as maneiras, como já tentaram durante a história do nosso Vasco, o destruir. A única coisa que eu tenho a falar a todos vocês é que somos, de fato, contra tudo e contra todos. E assim como a história do próprio Vasco da Gama diz, nós somos a resistência, meus amigos. E vamos até o final. É dessa maneira que eu começo esse Boa Noite Gigante, porque realmente querem fechar a casa do legítimo clube do povo, o nosso São Januário. Mas enfim, antes de começar esse vídeo, trazer todas as últimas informações do nosso Vasco da Gama a vocês, trazer posicionamentos desse absurdo que hoje foi confirmado. São Januário está fechado. O Vasco não tem a sua casa à disposição. A gente quer dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. E olha, torcedor, como a gente fala com frequência aqui, e agora vamos bater de forma mais incisiva nesse assunto. Se você ficar parado, né? Se você não se mexer, a situação irá continuar exatamente a mesma. Então, mais do que nunca, eu não peço para você se inscrever no canal do Gigante Vasco. Eu peço para você se inscrever em todos os canais de Vasco da Gama que você assistir. É nesse momento que o Vasco precisa de nós. É nesse momento em que nós temos que estar cada vez mais unidos para lutar pelos direitos do nosso clube. Vocês lembram o que aconteceu em 1927, onde torcedores juntaram dinheiro e construíram São Januário? A situação é diferente, não vamos construir um estádio, até porque já temos o nosso. Mas é a união que novamente terá que acontecer no Vasco da Gama. Uma união não para construção, mas uma união para reconstrução. E uma união para, de fato, olhar para esse atual judiciário do Rio de Janeiro e falar: nós não aceitamos isso, nós somos o Vasco da Gama, nós iremos resistir e iremos até o final. E falo mais, se eu fosse o Vasco, na próxima partida em casa, contra o Fluminense, manda o jogo em São Januário. Manda o jogo em São Januário sem público e a gente do lado de fora faz uma festa. Nem que seja necessário, né, que as nossas gargantas façam tanta força que os nossos gritos tenham que ecoar dentro de São Januário como se nós estivéssemos nas arquibancadas. Mande o jogo para São Januário. Vamos fortalecer a barreira do Vasco. Pelo Vasco. É pelo Vasco. Rua de Fogo, tudo que tiver direito. Vamos fazer uma festa linda para mostrar para o Brasil que o Vasco da Gama é o Vasco da Gama. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque realmente o que está acontecendo é de enojar todos que amam não apenas o Vasco, mas o Brasil e o seu futebol. Mas enfim, rapaziada, vambora. Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Pois, como a gente já trouxe, infelizmente na parte da tarde, né, houve essa decisão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por 2-1, manteve em julgamento a interdição de São Januário. São Januário seguirá com os seus portões fechados. O Vasco pode recorrer no STJ em Brasília. A informação que tivemos é que já houve essa ação, né, feita pelo Vasco da Gama. De forma racional e prática, trago aqui a vocês que quem nesse momento pode receber de forma mais rápida essa situação é hoje o ministro Gilmar Mendes. A situação poderá ser resolvida apenas por ele. A informação que nós tivemos é que essa ação, esse processo está em conclusão já nas mãos do ministro. Inclusive o Vasco colocou um pedido
imediato para a liberação de São Januário. Antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, eu só quero mostrar aí a vocês as palavras da Gisele Cabreira. Para quem não conhece, ela hoje é diretora jurídica do Vasco e logo após o acontecido no TJRJ, ela deu uma palavrinha à imprensa e falou exatamente sobre esse ocorrido e deixou bem claro que o Vasco fará de tudo para o quanto antes ter São Januário novamente liberado para o seu torcedor. Imaginárias para que o Vasco continue obtendo os seus direitos. Eu acho que isso precisa ficar importante, não só na nossa posição em relação ao Maracanã, mas como na liberação completa de São Januário. Nós precisamos disso, a torcida precisa disso e a barreira do Vasco precisa de São Januário de volta. Então, torcedor, como vocês viram aí, de fato o Vasco em si já entrou com recurso, inclusive essa ação já está encaminhada aí para o STJ para que o quanto antes isso possa ser resolvido. Mas olha, torcedor, antes de partir para o assunto sobre posicionamentos, né, muitas pessoas se posicionaram, o próprio Lédio Carmona, que é um jornalista do Sport TV, o André Rizek, Edmundo e vários outros personagens importantes e influentes da mídia se posicionaram completamente contrário a esse absurdo que hoje aconteceu ao Vasco da Gama. Eu quero mostrar aqui a vocês o quão absurdo é de fato o posicionamento, infelizmente, e eu não vou citar nomes, mas de uma maneira geral, do Judiciário do Rio de Janeiro. Pois olha, torcedor, o que aconteceu? Houve um protesto na madrugada de hoje. A GDA, torcida organizada Guerreiros da Almirante, foi até a porta do TJRJ se posicionar e manifestar o tremendo desrespeito que está acontecendo ao Vasco. E logo após isso, o desembargador Fernando Foch, que é um desembargador do TJRJ, ele ameaçou prender quem fizesse manifestação em julgamento do Vasco. Ele disse assim, ó, abre aspas: aqui não é uma arena de futebol, aqui é uma casa de justiça. Não vou tolerar manifestações. Estou preparado para levar ao cárcere quem desrespeitar esta casa de justiça. Ou seja, a manifestação, que é legítima pela lei, é um ato completamente democrático, isso está na legislação brasileira, não pôde ser feita nesta parte da tarde de hoje, pois, segundo o desembargador do TJRJ, quem se manifestasse estaria sendo preso. Pegam a democracia acima de tudo e a rasgam, né? Isso daí que está acontecendo nessa parte da tarde, ou aliás, nesses últimos dias, se tratando de TJRJ. E além desse posicionamento muito complexo, na minha opinião, houve um outro posicionamento do mesmo desembargador que presidia a sessão nessa parte da tarde de hoje sobre a barreira. E olha, torcedor, me desculpe ao senhor desembargador, mas eu não quero atingi-lo e não vou, inclusive. Mas as palavras do mesmo, de certa forma, acredito eu, que enojam quem ama a instituição Vasco da Gama e ama principalmente os arredores de São Januário, que é a nossa comunidade da Barreira do Vasco. Olha o que diz o desembargador Fernando Foch. Os desembargadores consideram prematura a liberação do estádio até a realização da perícia, fato lamentado pelo Vasco que aguarda a conclusão da perícia. A perita pediu 90 dias para concluir, mas a Justiça havia determinado anteriormente que a perícia fosse concluída em 30 dias. Já se passaram 69, ou seja, a perícia está completamente atrasada. Ponto 1. Mas não era sobre isso que eu gostaria de falar. É sobre o restante das palavras do mesmo. Ele completa. O desembargador Fernando Foch, que presidia a sessão, iniciou o julgamento com reflexão sobre o que emociona ou não, citando números de moradores de rua no Rio de Janeiro e em São Paulo. Citou a escória humana na Cracolândia e disse que nada disso nos emociona, mas o futebol nos emociona. Então, torcedor, é uma desconexão do mundo que hoje acontece entre legislativo, entre, melhor dizendo, judiciário, né, e a sociedade, principalmente se tratando de Vasco, que faz com que nós, torcedores do Vasco, fiquemos até perplexos com o que está acontecendo. É um grande absurdo, torcedor. É surreal. E não é apenas nós que amamos e que somos Vasco da Gama que temos que ficar completamente enojados. É quem ama o futebol brasileiro em si. Quem ama o futebol não pode tratar com normalidade o que está acontecendo. Não pode tratar com normalidade o desembargador virar numa sessão e dizer que o fato de ter a escória na Cracolândia de São Paulo, isso não o emocioná-lo, mas sim o futebol o emocioná-lo. E além disso também, a gente olhar dados como os dados que foram colocados à mesa pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio, onde um levantamento foi confirmado que 18 mil habitantes foram afetados diretamente ou indiretamente com o fechamento de São Januário, no caso a comunidade da Barreira, que fazia o comércio local, 60% inclusive
dos comércios ali aos arredores de São Januário tiveram uma queda na receita mensal após a proibição dos jogos, 60%. Até 300 trabalhadores autônomos diaristas são contratados em dias de jogo. Ou seja, em média 300 pessoas deixam de ganhar dinheiro pelo fato do Vasco estar fechado. 300 pessoas autônomas. O fato de 250 vendedores autônomos serem credenciados e não conseguirem trabalhar. Ou seja, 300 autônomos informais são prejudicados. E mais ainda do que esses, 250 autônomos credenciados também são prejudicados. A receita de um vendedor autônomo, só para vocês terem noção, em um dia de jogo em São Januário pode chegar a R$8.000. Você sabe o que é menos R$8.000 para um trabalhador na barreira do Vasco? Pega em média 3 jogos por mês. Menos R$24.000 para um comerciante. Quebra um negócio. E eu bato palma para o judiciário. Porque se eles acham que estão prejudicando o Vasco apenas, vocês estão quebrando a economia de São Cristóvão. É isso que vocês estão fazendo. Enquanto vocês, dentro do TJRJ, com ar-condicionado, uma linda, não sei o nome utilizado, né, por aquela vestimenta que é utilizada, acha que tá tudo bem. Acha que tá tudo tranquilo. E o pior de tudo é que houve um relator, e a gente vai citá-lo aqui novamente, como fizemos no Fala Gigante, como falamos, volto a repetir, com todo o respeito do mundo ao mesmo. Mas o senhor relator, ou aliás, o senhor promotor Rodrigo Terra, o promotor que inclusive é do Ministério Público e foi o autor dessa ação que interditou São Januário, um promotor que lá em 2017 já havia tentado interditar São Januário e não conseguiu, sem êxito. E agora consegue, deve estar feliz na sua casa. Ele falou com as seguintes palavras sobre o fechamento dos portões São Januário. É uma vitimização ridícula. Olha a palavra, olha o nível. Vou voltar. É uma vitimização ridícula. Não tem nada a ver com isso. O problema foi que explodiram rojões e sinalizadores no gramado e entraram sem a capacidade do estádio de impedir que isso acontecesse. Esse que é o problema. O resto é querer desviar a atenção. Não tem nenhuma relação com pobreza, não, nada disso. Não tem. Segundo o mesmo, não tem. Assim como iniciou-se a sessão nessa parte da tarde de hoje, onde é citada a Cracolândia de São Paulo e as pessoas de rua do Rio de Janeiro como a escória. Isso foi falado, volto a repetir, para não tirar de contexto o texto. Escória humana na Cracolândia. É desse jeito que eles estão tratando o nosso Vasco, como a escória, assim como era em 1923, onde fomos proibidos de atuar na Liga Carioca por ter negros e operários. Olha, torcedor, sinceramente, eu nunca fui tão Vasco como estou sendo nesse momento. Eu nunca tive tão desejo de ser Vasco como eu estou tendo nesse momento. E é claro, isso gera revolta. Pessoas como Edmundo se posicionou dizendo o futebol elitista das arenas e dos ingressos exorbitantes veio para ficar e passar por cima de qualquer vestígio do futebol do povo. A nova vítima é São Januário, o estádio do povo vascaíno que está simplesmente impedido de receber a sua torcida. Lédio Carmona também se posicionou. Em seu Instagram, o Lédio falou com as seguintes palavras sobre essa situação, abre aspas, não querem que o Vasco jogue no Maracanã. Agora a justiça impede que o clube receba seus torcedores nos jogos em São Januário. Impediu. O Vasco recorreu e o veto foi mantido de forma chocante. São Januário, estádio que tanto incomoda a elite carioca, foi construído em 1927. Tijolo a tijolo, erguido pela força, paixão e devoção de gente vascaína, pedra a pedra. Cimento sem a ajuda do poder público, que quase sempre deu as costas para o clube. E agora, 96 anos depois, concluíram que São Januário e as vielas estreitas da barreira do Vasco são um risco para a sociedade. A ideia pode ser jogar o Vasco na clandestinidade. Quem sabe acabar com o Vasco. Só esqueceram de uma coisa, o Vasco sempre foi a resistência. Enverga, mas não quebra. E por fim, um flamenguista assumido da TV Globo, Eric Faria, disse: alguém precisa responder por que São Januário, um estádio com quase 100 anos, que sempre esteve aberto, que sempre foi um ponto de desenvolvimento social para a área, que tem um colégio ali dentro, precisa ser punido por problemas que o Estado não resolve? Fica a dúvida, fica o questionamento. E só para encerrar essa parte, eu quero que vocês deem uma olhada nas palavras do Lédio Carmona, jornalista e vascaíno da TV Globo,
falando sobre São Januário. E olha, torcedor, abram o olho. Domingo, fomos gravemente prejudicados. Domingo perdemos 3 pontos para o Palmeiras. Hoje o Maracanã está fechado para que o Vasco não atue no estádio que é nosso. Hoje, São Januário não pode receber o seu torcedor por uma decisão completamente inconclusiva, injustificável, sem nenhum tipo de coerência. Além disso, houve tentativas no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, para que a punição de 4 jogos viesse a ser aumentada para 5, 6, 7 ou 8, quem sabe. É muita coisa contra o Vasco, tanto pelo lado desportivo, quanto pelo lado do judiciário carioca. É muita coisa contra o nosso clube. E, infelizmente, a única resposta que eu tenho para isso tudo é a seguinte: estão querendo acabar com o Vasco. Estão querendo destruir o Vasco. Sabem da potência do Vasco da Gama. Sabem da grandeza do nosso clube. O Vasco incomoda. Nós somos, fomos e sempre seremos a resistência. E as palavras do Lédio diz com muita clareza exatamente isso que eu quero passar a vocês. Eu quero, antes de finalizar, que vocês deem uma olhada nas palavras de Lédio Carmona, jornalista do Sport TV, sobre esse grande problema que aconteceu nessa tarde de quarta-feira. Chocado, Lédio. É isso, eu estou chocado. Agora, descobriram isso agora, né? Sobre São Januário, que São Januário foi inaugurado em 1927. Agora descobriram que o São Januário precisa de todos esses cuidados. A comunidade ao redor é perigosa, as vias são estreitas, mas o Vasco deve ter jogado lá 5 mil jogos já em São Januário, mas agora esse problema. O governo do estado não quer que o Vasco jogue no Maracanã, o Ministério Público não quer que o torcedor do Vasco vá a São Januário. Acho que há um movimento para acabar com o Vasco. Só que o Vasco sempre resistiu a tudo isso e sempre se reergue. Eu acho que é isso. O Vasco tem sua torcida, tem sua história e de novo vai ser a resistência. Vamos embora. É o que vai acontecer. Rapaz, aguardemos mais informações. Como a Ana Parabéns foi muito aos precisa, envolvidos, que não são poucos. E aí, torcedor, o que você achou? Ou, aliás, o que você acha? Se posicione. Essa é a hora. É contra tudo e contra todos. É pelo Vasco da Gama. E não irão nos calar. A gente fica por aqui. E não em forma de luto, mas em forma de protesto. A gente termina o vídeo sem música. E a gente termina esse vídeo mandando saudações vascaínas.